Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou um dos fundadores da Nova Casa 4.0 e eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma das principais inovações que surgiram e ainda surgem dentro da construção civil, os softwares. Eu gostaria de tratar aqui com vocês a respeito de dois assuntos mais especificamente. O primeiro deles é a respeito do uso e implantação de softwares dentro de escritórios, construtoras e até mesmo para o uso de profissionais autônomos. O segundo assunto é a respeito da diferença definitivamente explicada entre CAD e BIM. A respeito do primeiro assunto, eu já vi e ouvi várias e várias vezes vários profissionais me dizerem o seguinte: ah não, porque o software não funciona, porque não vale a pena investir, é muito caro. Ou então até mesmo alguns deles falando assim, vale muito mais a pena fazer na mão, no máximo uma planilha. Mas ao mesmo tempo, outros profissionais defendem o uso de forma muito explícita, a respeito de diferentes tipos de softwares, inclusive. Softwares para detalhamento, softwares para cálculo de projetos estruturais, projetos hidrossanitários, projetos elétricos, softwares para definição de métodos construtivos, softwares para análise de viabilidade e por aí vai. O grande ponto é entender por que existe uma opinião tão divergente dentro do mercado e o que é que nós precisamos ter em mente no momento de fazer essa escolha. Um dos principais pontos para qualquer escritório, profissional ou construtora definirem se vale ou não a pena o uso de algum software, ou de uma forma geral de qualquer tipo de tecnologia, é entender quais são as principais dores que eles possuem. Ou seja, o que é que eu realmente preciso resolver agora? Que eu não tenho conhecimento, que eu não tenha tecnologia e que eu não disponha de nenhum recurso em posse para conseguir resolver. E que exista um software que seja muito bom para resolver esse problema específico ou problemas específicos. Essa é a grande razão pela qual muitas pessoas dizem que os softwares não valem a pena, porque elas simplesmente não pesquisam para que serve aquele software, para qual o uso recomendado, os resultados que outras pessoas obtiveram ou não para resolver aquele objetivo específico e assim sucessivamente. Muita gente acredita que se ela contratar o software da moda, vamos dizer, e como muitos, o Revit, eu vou resolver todos os meus problemas de forma definitiva e não é assim. O Revit, assim como vários outros softwares, ele serve para um ponto específico e nós temos que ter isso em mente. Afinal de contas, não é culpa do software se nós colocamos as nossas expectativas lá no alto e depois nós descobrimos que, enfim, ele não nasceu para fazer aquilo tudo que nós esperávamos. A respeito do segundo assunto, muitas vezes a gente vai encontrar na internet uma série de respostas ou uma série de explicações a respeito da diferença entre o BIM e o CAD, mas ainda assim pode não ser muito palpável. Eu vou tentar trazer aqui um exemplo para explicar uma das diferenças entre as duas ideias e eu acredito que agora sim você vai conseguir entender o conceito. Imagina o seguinte, você tem o seu AutoCAD, você abriu e começou a desenvolver um projeto. O que você está fazendo ali dentro? Você está desenhando. Algo que você poderia fazer na mão, mas que você está utilizando um computador para isso. Tudo bem, você vai lá, você desenha, faz tudo o que você precisa detalhar e depois você observa o seu desenho e consegue interpretar a informação que existe dentro dele. Ou seja, é você quem coloca a informação e é você ou alguma outra pessoa que precisa interpretar aquela informação. Perceba o seguinte, o desenho em si, ele não contém dados. O que ele tem é uma série de propriedades que são relacionadas às formas geométricas utilizadas naquele desenho. Faça o seguinte teste. Pega uma linha, um quadrado, qualquer outra forma, clica em cima dela, digita propriedades e veja o que aparece. Você vai ver ali a espessura da linha, a cor, a que camada está associada, se é uma linha contínua ou é tracejada, e assim sucessivamente. Mas você não vai encontrar nenhum tipo de informação que se relacione à construção mais especificamente. E esse é o grande ponto do BIM. A partir do momento que nós estamos falando em BIM, nós não estamos falando simplesmente em desenho, nós estamos falando em modelo, ou seja, algo que pode se transformar numa construção virtual. Não é simplesmente uma questão de 3D, mas é uma questão de informação. Se você clicar em cima de algum tipo de elemento,
dentro de um software BIM, você vai poder enxergar uma série de informações a respeito daquele elemento específico na obra. E esse é o mais interessante. Não somente a respeito das dimensões geométricas, ou a respeito da sua cor, ou se está associado a uma outra camada. Você vai conseguir enxergar quais os materiais que compõem aquele elemento, quanto de reboco, quanto de chapisco, qual o tamanho do bloco, se é cerâmico, se é de concreto, isso se conecta em quais outros elementos. Essa janela está localizada aqui, se eu movimentar essa parede para cá, essa janela vem automaticamente aqui e carrega as informações que ela tinha anteriormente, diferentemente do CAD. E você pode imputar ainda mais uma outra série de informações, como fornecedor, propriedades importantes desses materiais que podem ser utilizados para algum tipo de análise futura. Você pode especificar em que fase da obra aquele elemento vai ser colocado, vai ser transportado e até mesmo montado no canteiro, e assim sucessivamente. Ou seja, o modelo carrega informação. Não se trata simplesmente da pessoa precisar interpretar o que tem ali. Basta ela entender o que cada elemento carrega de informação, sem que ela tenha que necessariamente ficar adivinhando se aquilo ali significa isso ou aquilo. E essa é uma diferença muito importante, porque isso provê o que nós chamamos de precisão, uma das coisas mais importantes dentro da construção civil, e que a falta de gera uma série de outros problemas, como nós já comentamos em outros posts. Muito bem, espero que agora tenha ficado claro para vocês a diferença entre BIM e CAD, e espero também que você tenha conseguido compreender qual a grande dificuldade que escritórios e profissionais enfrentam no momento de escolher entre um ou outro software para utilizar no seu dia a dia profissional. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Gostaria de recomendar para algum amigo? Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente vai gostar bastante de conversar contigo. Quer saber um pouco mais a respeito de softwares e também de hardwares? Então confere lá o nosso novo artigo que acabamos de postar no blog. A gente vai falar sobre esses dois assuntos com mais profundidade, com mais informação para você que é fã do assunto de inovação e tecnologia dentro da construção civil. Por hoje é só. Continue acompanhando o nosso canal, nosso Instagram e Facebook para novos conteúdos. E até mais, galera!